Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso mercado é Gilson Filho. Ele é Head CX do Grupo Salta, ex-garçom e quase foi comediante. Parece que ele fazia stand-up. Gilson, obrigado por aceitar o convite, cara. E para começar, eu ia pedir para você contar rapidinho sua história, só para o pessoal saber quem você é. Depois a gente aprofunda um pouco mais. Matheus, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, acho que de estar aqui, falando rápido, para você saber se era um dos sonhos do meu caderninho lá, de participar de um podcast, sabe? De chegar onde eu cheguei, acho que a carreira que eu tenho já consolidada hoje, onde eu quero chegar, mas eu tô arriscando aqui. E é legal você falar sobre garçom, porque quando me pediram lá, né, duas curiosidades sobre mim, eu fiquei pensando muito o que falar, a gente tem várias hoje, mas eu pensei com garçom exatamente já pensando desse lado profissional, porque com 12 anos eu comecei a trabalhar como garçom. E foi onde eu, sem saber, né, acho que é isso, eu tenho 34 anos hoje, eu comecei a olhar para a experiência do cliente, porque desde lá eu já era um apaixonado pelas pessoas, entender quem gostava de Coca-Cola Diet, quem não gostava, de organizar, quem ia servir comida, quem ia servir bebida. Então eu fui até os 19 anos de idade ali trabalhando como garçom, mesmo já estando em alguma empresa, estagiando, e hoje eu trago isso muito na minha experiência, sabe? Tudo que eu faço hoje eu lembro do que eu fazia, como eu fazia. Então isso foi muito legal para mim, isso foi enriquecedor, mesmo sem saber que isso na época era 6x, porque não existia isso, né? Isso é de um tempo pra cá. E aí, quando você falou de ser comediante, é pro mesmo lugar, eu gosto muito de piada ruim. Então, assim, eu sou aquele cara que choro de rir com as coisas bobas, é o que me desopila, é o que eu paro, eu pego um YouTube, um stand-up da vida, e eu também conto algumas, às vezes, que as pessoas riem e falam que não conseguem saber como uma pessoa hoje que é tão séria, também, né, consegue trazer esse lado do humor, assim. Né? E aí, falando um pouquinho da minha carreira, acho que é isso. Ali com 12 anos eu já comecei a trabalhar, se eu te falar tudo que eu trabalhei aqui, a gente não sai daqui hoje, mas eu já trabalhei com muitas coisas, mas eu acho que as principais falando hoje, exatamente como garçom ali, que eu trabalhei dos 12 aos 19. Depois eu fui para a área de atendimento, na Contax, trabalhei com suporte do Velox, e aí eu comecei a trabalhar na área de informática. Então eu levei ali mais ou menos dos 18 aos 22 anos, trabalhando como suporte. Então eu trabalhei na Velox, da Velox eu fui para uma outra empresa que era de tecnologia. Desculpa, você começou como um suporte normal, um nível 1, e depois você se especializou, mas num suporte técnico mesmo. Exatamente, porque o Velox, o nível 1, você não precisava ter um técnico informático, um exemplo. Eu já tinha técnico em telecomunicações. Tá bom. Mas eu não precisava ter um técnico, mas você lá aprendia muita coisa, exatamente quando eu era ali, não era sucesso do cliente, né? Era um customer service. A gente atendia aquele cara, atendimento aí, Velox, Gilson, com quem eu falo, para poder te pedir para fazer aqueles procedimentos que você às vezes ficava muito chateado em ter que fazer porque você está sem internet. Então dali eu comecei a gostar daquela área de suporte, né? Então eu sempre fui um cara que estudei muito, procurei muito, e aí eu comecei a me especializar um pouquinho mais em informática e comecei a fazer uma faculdade. Então assim, até antes disso, né, eu sou o Gilson, como eu falei pra vocês, sou pai da Catarina, flamenguista, carioca, e minha primeira faculdade foi de Ciências Sociais, nada a ver com nada, e aí eu não sabia o que eu queria fazer, e lá eu comecei a fazer junto essa faculdade de informática, porque eu olhava e fiquei, cara, tô trabalhando aqui no Velox, é um suporte técnico, para ir para uma área, né, maior da empresa, eu preciso já estar especializado, e aí eu comecei a fazer uma faculdade ali de informática. E você continuou fazendo sociais? Não, aí eu cheguei um momento que eu parei. Tá, porque, assim, amo até hoje, gosto, falo de Weber Tocqueville o tempo todo, mas, cara, assim, pro que eu precisava de vida, né, ali, eu precisava de algo que me desse dinheiro, essa é a verdade. Claro. Eu não conseguia ficar parado numa faculdade o dia inteiro, assim, não era algo que eu tinha como objetivo de vida. Seria então, mais um lazer do que... E naquela 18 época... anos, 17, não sabia o que fazer. Vou sim. fazer isso aqui. Um amigo falou que ia fazer, eu fiz também e passei. Mas foi legal, assim, hoje me ajuda muito. Tá. Então ali na Contax eu comecei a ter esse olhar. Então eu passei por algumas fases ali em outras duas empresas, nessa área de informática, mas aí já suporte mais especializado. Você conseguiu, então, ganhar esse aprendizado e foi. Tá. Trabalhei na MXM, que era uma empresa de software, mas como suporte. E aí depois eu trabalhei em alguma outra empresa que também era o estádio, que era a Mundivox, mas já na área de redes de computadores. Que foi onde eu fui para uma empresa que começou a mudar a minha carreira, né? Que aí eu fui para FEComércio, como estagiário de suporte. E ali, um chefe meu, né, um superintendente lá, que era doido, e algum dia olhou pra minha cara e falou: você aguenta porrada, eu gosto de você, você é um cara que vai pra cima, quero você na área financeira. Vou criar uma área de arrecadação. Te deu uma oportunidade, você... Ele deu não, né? Ele falou, botou na mesa, sentou, me ofereceu o salário e falou: você pode continuar em informática, mas em outra empresa. Aqui só pode continuar nessa área. Só que eu não sabia nada nem de Excel. Mas a gente desculpa, Claro. às vezes você acha que do nada
Mas não é bem do nada. Os caras estão lá em cima, eles estão olhando para as pessoas. Eles estão olhando como é que cada um age, como é que aquele cara que tem meio mal-humoradão ali, que aperta botão, e o outro que tá empolgadão. Pô, o problema é, cara, tem que limpar uma gota de água no chão. O cara tá empolgadão ali. Pô, como é que é isso? Quero fazer. Exato. Não importa. E aí o cara olha e fala assim, cara, eu queria uns moleques assim. Eu tenho uns caras meio que eu trabalho que não são bons. Eu queria dar uma oportunidade pra um moleque assim. Então, sempre vai ter alguém do bem olhando o cara que tá com vontade, que quer aprender, escuta uma história legal e fala, pô, esse moleque tem alguma coisa diferente do resto. E aí, na hora que ele fez isso, provavelmente ele falou assim, é óbvio que eu não quero perder ele, mas deixa eu forçar o moleque pra dar uma mudada, senão ele vai ficar aqui, não pra sempre, mas talvez fique muito tempo aqui. Então deixa eu forçar ele pra essa área aqui Claro. e... Hoje eu sou essa pessoa. Tá. De verdade, eu brinco que eu falar que não é... Tenho até cuidado com essa frase. Eu brinco que isso aqui não é uma democracia. Não, aqui é uma democracia, mas eu decido para onde vocês vão. Mas é exatamente esse olhar. E ele falava, porque exatamente eu brinco que eu sempre andei no Vale da Sombra da Morte. Tá. Eu podia ser demitido, mas assim, não é que eu batia de frente. Mas se eu tinha certeza do que eu estava falando, eu dizia, eu vou fazer o que você quer, mas isso vai te trazer um problema lá na frente. Você quer isso? Você não era um cara manso, você era um cara direto, Não, crítico, sempre. É isso aqui. Sempre. Exatamente. Aí eu saí dali para ir para uma área de arrecadação, que é uma área financeira. Eu não sabia fazer soma no Excel, não sabia fazer igual a um mais o outro. Falou, eu te ensino, e daí eu fui crescendo nessa carreira ali de arrecadação, que era uma área mais financeira, só que a FEComércio, o que é a FEComércio, tá? Que é essa empresa, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou lá do Rio de Janeiro, Tá. Então ela lida com todos os sindicatos e entidades do comércio Tá bom. do Estado, então todas elas estão vinculadas à federação, então os sindicatos eles podem ser vinculados e alguma empresa que não tem um sindicato que te represente, mas é o patronal. O que é o patronal? A gente representa a empresa e não o funcionário, tá? Então a gente tinha essa ligação, então a gente recebia contribuição sindical, contribuição assistencial dessas empresas, e eu assumi essa área exatamente porque não existia na empresa, então o financeiro fazia isso. Só que, o que acontece? O nosso modelo foi tão legal que a gente começou a replicar isso para os sindicatos, como é que a gente fez essa gestão. E aí, a partir daí, eu comecei a ter contato com os clientes, tanto os clientes da FEComércio, como com os sindicatos viraram nossos clientes também. Então, eles podiam pedir treinamento. E aí, eu virei coordenador dessa área ali, né? Eu tinha uma pessoa embaixo de mim e peguei também uma empresa de cobrança, né? Que aí já entra uma outra seara, que seja. Em 2016, com essa mudança lá da época lá da política no Rio de Janeiro, porque como é muito político nessas empresas, a gente acabei mudando também. Eu saí de lá. Que bom e que abri você saiu, tá? Eu acho que foi ótimo você sair de lá. Mas esse é um viés meu. Foi uma dor, porque assim, eu de verdade hoje eu agradeço muito a federação, porque eu desde novo sempre fui, mas muito essa pessoa, acho que você já percebeu que gosto de falar, que procuro. Mas ali me deu um tom profissional, sabe? Me ensinou o que é ser profissional. E me trouxe para essa área hoje, que eu sempre fui muito de exatas, muito pouco de humanas, mas me trouxe para essa área hoje, que é o que eu gosto muito. Uma área analítica, uma área financeira, mais voltado para produto, voltado para gente. Então ali eu abri uma empresa, lá em 2016, e eu empreendi. Você saiu da federação nessa época e falou, vou empreender. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, né? Preciso, assim... Rodar, virar, ganhar dinheiro. E assim, eu já gostava, já estava estudando. E aí eu comecei a abrir uma empresa para fazer parte comercial e exatamente parte de desenvolvimento de negócios. Tá bom. Então, dentro dessa empresa que eu comecei ali, eu tive uns 10 clientes ao longo de 2 anos, mais ou menos. Inclusive, você terceirizava o comercial deles? Eu terceirizava ou criava a estratégia. Tá então, bom. um exemplo, essas clínicas populares que tem aqui, Doutor Tudo. Eu virei lá a pessoa que olhava para toda a estratégia comercial deles. E aí, quando eu olhava a estratégia comercial, eu mostrava para eles também os gaps financeiros que às vezes eles tinham e eles me contratavam também para olhar. Então, eu acabava assumindo a parte comercial e também essa parte mais financeira ali. De meta, de grana. Exatamente. Então, receita. Trazer receita para dentro de casa, que eu sempre gostei. E desenvolvimento de negócio. Como é que a gente olha para frente, parcerias. Então, nessa empresa eu tive algumas empresas legais, mas acho que você sabe como é que é, né? Principalmente empreendedor brasileiro, eu sozinho que não sabia muito o que fazia, era muito nagar. Tive 2 sócios ali, mas a gente tinha um problema em relação a quem fazia o quê. Ninguém colocava dinheiro, então o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro que entrava da empresa e ninguém queria reinvestir porque achava que precisava de salário. Então, assim, eu consegui levar até 2018 a empresa ali, mas bem, tá? Assim, era o que me mantinha, o que pagou meus estudos. E aí, em 2018, eu fui convidado. Inclusive, eu fui sócio de uma startup, que era o iChefs Brasil, que era uma startup junto com esse meu... Hoje eu falo que é amigo, mentor, mas que foi o meu superintendente que fez essa virada de chave. Foi com ele, legal. Ele também saiu lá, ele foi empreender, e aí, assim, abriu alguns negócios dele, e eu sempre apoiei ele em todos os negócios, mas nesse a gente foi sócio, eu tinha 1% da empresa, mas era isso. Sim, legal. E a gente empreendeu em um ramo de comida, né?
tudo errado, pré-pandemia ali, mas assim, foi muito legal, porque aí eu também continuei pegando, aí comecei a entender outros lados ali você tá negociando com outros tipos de pessoas, entidades, essas coisas. Dali eu fui convidada por uma pessoa que também trabalhou na FEComércio comigo, que também me ajudou muito a me desenvolver, que foi a Luísa, né, a Luísa Trope. Ela me convidou para trabalhar na Anhanguera, né, que foi a minha penúltima experiência profissional. E aí ela era a dona, eu ficava embaixo dela ali. Então eu olhava tudo das unidades que ela comprou. Ela comprou 2, uma no Rio de Janeiro e uma em São Gonçalo. Então essas unidades eram unidades que faziam tanto retenção de clientes, mas também faziam vendas. Então eu olhava para essas... E pedagógico, mas assim, de verdade, pedagógico quem olhava nos coordenadores. Eu não conseguia entregar tanto nisso. Só organização, né? Quando a gente organiza é mais fácil. E aí aqui a gente conseguiu entregar. Eu saí da Anhanguera São Gonçalo em... Nem sei falar, era assim, em vendas era uma das últimas, e a gente entregou no ano que eu saí lá em 2020. Quando ela comprou, eram 2 unidades que já existiam, né? Agora 2 faculdades já existiam, ela comprou devia ter meio capenga, se não tivesse muito bom, ninguém queria vender, comprou as 2 e você entrou para dar o turnaround com ela. Ela falou assim, ela me explicou todo o projeto, né? Porque é isso, eu tava saindo, eu podia sair da onde eu ainda podia continuar crescendo, que era a minha empresa lá, GF Assessoria, para ir de novo para a CLT. Mas tinha aquela garantia também, né? Porque a gente às vezes precisa muito da garantia. A gente tem esse medo do empreendimento e eu recebia às vezes alguns calotes, não recebia. Então eu falo, vou conciliar. Conversei com ela e falei, eu começo com você, mas eu vou conciliar. Continuo atendendo algumas empresas. Muito sindicato me procurava na época para poder ajudar, né, nesse crescimento. E eu tô aqui. E aí foi isso que eu fiz. Assim, a gente cresceu para 3, 4 polos ali. A gente colocou as coisas em ordem, né? A gente conseguiu... A nossa receita já cobria nossas despesas ali. E ela conseguia reinvestir em um dos polos. Só que Macaé, na época, foi aquela época lá que a gente começou a... Exatamente. Destruiu Macaé, né, cara? Macaé. Tudo que aquilo cresceu... Exatamente. E ali, em Macaé, a gente começou a ter um problema. Mas a gente equilibrou. A gente conseguiu equilibrar também. Só que é isso. Hoje as faculdades no Brasil, elas estão muito precarizadas, né? Porque você teve essa questão do online hoje, tudo pode ser online, a gente já tem enfermagem online, e aí você joga a mensalidade lá embaixo. Quando você joga lá a mensalidade lá embaixo, o repasse que uma faculdade recebe hoje é muito baixo. Então, assim, o investimento que ela tinha que fazer era muito grande. Então, a gente começou a pensar em outras formas de receita dentro da faculdade. Então, a gente começou a realocar salas, abrir curso técnico, isso em horário. A faculdade funcionava à noite. Cara, o que a gente faz de dia? O dia inteiro parado aqui no prédio. A gente começou a trazer outras fontes de receita que eram bem legais ali para dentro da faculdade. Isso que aconteceu. E realmente, tá? Assim, eu e ela, a gente é muito amigo até hoje. Lá em 2019, a pandemia foi 20, né? Foi 20, mais de 20. 19 para 20, o que a gente começou a fazer? A gente entregou o melhor resultado de ciclo, a gente foi o segundo melhor do Brasil em São Gonçalo ali em vendas. Só que o que a gente começou a fazer? A gente começou a olhar que assim, o que eu ganhava ali, eu não conseguia, ela não conseguia me pagar mais, isso era um fato, apesar dela querer muito, porque ela precisava reinvestir, só que eu também já estava chegando num padrão de vida em relação a investimento mesmo, né? Pensando em casamento, assim, tudo que eu estudo, que eu não conseguia casar. E a gente combinou de eu fazer essa transição. Então eu continuei ajudando ela, mas aí eu pensei em voltar ou ir para uma outra empresa CLT. Foi onde surgiu o Live. Porque aí, quando eu postei uma foto minha no LinkedIn, lá, porque, né, eu ajudei a construir realmente o Polo de São Gonçalo, a gente construiu do zero. Uma foto, uma amiga que uma vez eu conheci, falou, você tá saindo daí, vem fazer uma entrevista aqui na empresa, a gente tá com vaga aberta para consultor de negócios. Consultor ganha bem, né? Vou lá fazer. Cheguei lá, fiz a entrevista, aí na entrevista, 5 minutos, a menina falou, não, você não é consultor, não. Aqui a gente tem uma vaga para gerente ou coordenador em aberto. Você quer já pegou participar? O punch aí, o seu? Quero. Pode ser com coordenador, né? Eu não sei como é que é. Aí dali já fui contratado. Isso foi em 2020, um mês antes da pandemia. E hoje eu sou o gerente, lá sou o head da área toda. Vim crescendo ali na empresa, galgando tudo isso. Acho que muito com as experiências que eu tive anteriores. Não, muito bom. Cara, quando você fala ali de que você foi garçom e que aquilo te formou, eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente entende... E aí tem motivos diferentes, na minha opinião, tá? Tem um cara que gosta de servir, então tem uma pessoa do outro lado que você fala assim, quando essa pessoa sente prazer, eu também sinto prazer. Então é um vínculo fácil ali de acontecer. Mas tem gente que é mais técnica, que é um cara mais de número, cara, tem que ter resultado. Tá bom, quando ele entende que quando ele trata aquela pessoa bem, aquela pessoa vai dar mais resultado, vai comprar mais e ele vai atingir o número dele. Então não importa muito o motivo, mas quando você faz uma operação a quente, eu imagino que isso te dê um feeling muito mais próximo, porque era cada pessoa na mesa. Eu não lembro com quem eu conversei, que ele falou assim, cara, uma vez eu tava falando sobre números, né? E era alguma coisa meio crítica, sei lá, pessoas que quebraram, número de mortes, eu não lembro o que era, alguma coisa ruim.
1.200 para 1.500, cara, é só um número a mais. Não, ele falou assim, não, vamos pensar que cada número disso aqui é uma pessoa. Quando você pessoaliza a coisa, eu acho que você fica mais próximo de querer tratar bem o outro, de criar essa cabeça que você criou hoje de, pô, não, tem que tratar bem todo mundo, porque assim o cara volta, você cria uma relação mais próxima do que número, né? Olhei um número, 1.000 alunos. O número te baseia. Desculpa, o número ele vai te balizar. Né? Tem gente que é só número, olha o número pro número. Eu sou um cara muito de indicador, mas ele sempre me ajuda com o meu objetivo final, que exatamente é entregar a melhor experiência para o cliente. Assim, parece que é clichê, é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Eu falo muito isso. Então lá como garçom, tinha os objetivos. Qual é o meu objetivo? Tinham 3. Deixar o cliente feliz, né? O cara que gostava de Coca-Cola. Eu ficava super feliz quando eu entregava a Coca-Cola Zero pro cara que me pediu a primeira vez pela 5ª vez. O sorriso dele. Esse cara, ele queria me contratar para outras festas. Então, assim, eu deixava ele feliz. Sim. Outra coisa, eu ganhava gorjeta sempre muito alta. Então, assim, o que eu saía da festa, às vezes, era mais e sem pedir de dinheiro do que... E outra coisa, eu trabalhava menos. Os garçons trabalhavam comigo, às vezes, e chegavam, tô cansado, tô ganhando pouco, tem que chegar antes, tem que... Então, quanto mais a gente é eficiente nas nossas entregas, o nosso trabalho vai... Porque as pessoas vão se sentir mais satisfeitas. Você não tem que voltar. Não vai ter reclamação de eu entreguei você. a Coca, mas o cara mandou voltar. Daí a pouco faltou a comida. O gerente ali da festa vai me chamar pra conversar. Eu já tinha objetivo. Meus 3 objetivos eram esses. Eu queria, com 2 horas de festa, eu já queria estar servindo 40% menos do que eu servi no início. Então vamos dar o split inicial. E aí depois a gente vai tratar as objeções. Vai ter um que vai sempre reclamar. Aí, esse cara aqui é um cara que eu já entendi que ele não gostou muito de mim. Então quem vai servir ele é aquele ali. O cara não come... sim. Lactose, então vamos servir só a carne para ele. Então, assim, eu já tinha exatamente os objetivos, mas assim, ver o cliente feliz era um objetivo muito grande. Só que isso que eu te falei, a gente ainda não sabia que isso era a experiência do cliente. Eu fazia não tinha nome. É por isso que, apesar de CX, CS, a coisa está bem construída hoje, estruturada como cada um faz, é importante ter essa estrutura toda, mas tem gente que tem cabeça para ser dessa área e tem gente que não tem cabeça. Eu não estou desmerecendo que não tem, eu estou dizendo assim, é uma área que se você tem que ter esse tino, essa vontade, esse prazer, esse gosto de falar, puta, que tesão, o cara curtiu pra caralho que eu levei a Coca-Cola Zero pela 5ª vez. Exato. Você tem que sentir prazer nisso, senão você não vai dar o gás que você tem que dar. Legal. Só para o pessoal entender, o Grupo Salta, então, hoje ele tem 2 verticais, né? São escolas e tem a Live. Então, explica um pouquinho o que é o produto, isso. Né? O que é o Grupo Salta hoje? O Grupo Salta hoje é o maior grupo de educação, né, básica do Brasil. Então... Até o 3º colegial. De escolas, isso, até o 3º ano. Porque é educação básica, né? Tá. Porque aí quando a gente muda, a gente vira ensino superior. Então, de educação básica, a gente fala do infantil ou ensino médio. Hoje nós somos o maior grupo. E aí a gente tem um braço que a gente chama que é o braço de tecnologia, que é o LIV, Laboratório de Inteligência de Vida, que é onde a gente trabalha com esses adolescentes, crianças e adolescentes, e hoje a gente entrega um produto de socioemocional, né? A gente vai trabalhar com essas crianças para que elas se desenvolvam dentro de si e com o próximo. Então hoje a gente tem essas 2 vertentes dentro do Grupo Salto Educação, que é a administração de escola e esse braço de tecnologia que é o LIV. Tá. E aí, só para deixar claro também, né? O Live, ele só faz o material didático para a socioeducação. Eu não sabia, é uma aula, então tem uma vez por semana, tem... É uma aula uma vez por semana na grade das escolas. Então, esse aluno, ele vai ter ali... Ele tem português, matemática, obviamente, algumas matérias tem mais de uma aula na semana, mas ele, obrigatoriamente, tem que ter uma aula uma vez por semana, onde o professor... Pode ser dentro da própria sala de aula. A aula do Live, ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Porque você não se conecta com o outro. Quando você se conecta com você se conectar com o local também. Sim. E aí a gente tem, obviamente, um livro, porque a gente precisa, né, para o professor se direcionar, para o aluno se direcionar, mas é muito maior do que isso. A gente entrega toda uma estrutura para essa escola, para ela trabalhar exatamente, acho que não sei se você viu o que vem acontecendo aí no Brasil em relação a esses ataques, essas ondas. Exatamente, a gente trabalha antes disso. A gente entende como é que esse aluno se entende, como é que ele lida com a raiva, como é que ele lida com a emoção, o que ele sente, o que ele faz com isso. O Live hoje atua muito dentro. Nós somos um produto de educação, não somos um produto de saúde. Mas que, na realidade, a gente não quer que o aluno chegue a precisar de algum produto de saúde. Entendeu? Tá. E aí a Live, que você atua na Live, você não está nas escolas? Não, eu atuo hoje dentro do Live. Faço todo o pós-venda, né, que a gente chama de pós-venda, sucesso do cliente, relacionamento, como quiserem. Mas a gente faz todo o pós-venda. Depois que o meu time comercial vende, essa escola ela vem pro meu time, e aí a gente atua dentro das escolas sim, mas de uma forma diferente. Eu não olho para a administração escolar, eu vou garantir o sucesso do programa dentro da escola. Tá. E aí
as escolas do próprio Grupo Salta são clientes Live e tem escolas terceiras que também são clientes Live. Então, você vende para todo mundo. Como é que é a estrutura que você tem hoje, para as pessoas entenderem? Depois vendeu, começa o onboarding, depois o ongoing. Como é que é isso? Como é que são... Vou explicar a minha estrutura. Quando eu cheguei lá no Live em 2020, eu tenho uma parceira de trabalho, que ela até hoje, que ela é muito boa. Assim, acho que é uma das melhores pessoas que eu já conheci em experiência do cliente, Roberta Gama, sabe? Ela... Cara, tenho que reconhecer que ela me ensinou muito dentro dessa área. Era eu e ela como coordenador e 4 consultores embaixo da gente, uma pessoa em suporte. Então éramos 8, 10 no máximo ali. E a gente recebia as escolas e a gente fazia isso meio freestyle, sabe? A gente visitava escola, gastava dinheiro, não tinha uma rota, não tinha nada. E aí a gente veio evoluindo com o tempo, exatamente depois da pandemia, que a gente conseguiu ter tempo para poder parar, estudar as escolas, a gente começou a criar algumas estruturas olhando para o mercado, né? Estudando o mercado. O que o mercado está fazendo hoje? Exatamente o onboard. E aí, de lá para cá, como é que essa estrutura evoluiu? Então, lá a gente era exatamente só o CS, né? Com 4 pessoas que faziam tudo, 4 pessoas embaixo do coordenador, 4 embaixo de 8. Tipo, o cliente ligou e falou assim, não tô entendendo bem como é que é esse material e tal. Então vou fazer um onboarding, não é? Quem cuida? Não, a escola chegava pra gente, era pro consultor. Sim. O consultor que atendia algumas escolas, ele pegava essa escola e botava lá no pool dele. Cara, daqui a pouco eu atendo ele. Essa daqui eu preciso reter. Eu esperava o cara me pedir a necessidade. Era muito reativo. E aí, com a evolução que a gente foi trazendo, a gente foi se especializando, eu fui me especializando também. Aí hoje, como é que é hoje o meu time, né? Como é que eu trabalho hoje? Acho que tentando traduzir para a realidade de todo mundo. Eu tenho um time de onboarding, exatamente, que recebe as escolas. Eu tenho um time que a gente chama de time de engajamento, que são os CSMs. Esse time de engajamento, eles têm um grupo de escolas maiores dentro do pool deles. Eu tenho um time de negócios, que são os meus CSOps. Então, esse time de negócios é o time que eles dão suporte aos meus CSMs, porque os meus CSM, ele precisa atender as escolas e também renovar contrato, fazer upsell, isso está tudo dentro desses 2 times. Tá bom. Tanto dos CSMs quanto do time de negócio. Mas o time de negócio é um time mais numérico. Eles olham para negócio. Ele não vai olhar para a experiência do cliente, é o que o CSM também faz, né? O CSM vai garantir que uma ação que a gente criou, a escola tá trabalhando essa ação. Então, o meu time... E aí ele acaba ficando com muita coisa. O que o meu time de negócios faz? Facilita a vida desse cara. Então, tá o tempo todo olhando para oportunidades de negócios. Então, eu tenho esse time de negócios, eu tenho um time que cuida das nossas escolas próprias, eu tenho o meu suporte, que é o meu back-office, né? Trabalha toda essa parte de chamado que chega via LinkedIn, Instagram, pro nosso próprio blog, pelas escolas que chegam pelo telefone, ela trata esses chamados, e eu tenho o time... E aí é legal, porque ano passado eu incorporei o time financeiro, né, que é o Contas a Receber do Live, nesse time de CS, que foi uma mudança estrutural muito legal. Que quem olha de fora fala que, pera, agora eu me perdi, tava tudo mais ou menos do jeito que as empresas fazem, mais ou menos ali, daí apareceu um financeiro, né? Qual que é a lógica disso? Por quê? Faz sentido? Depende do que faz sentido para cada empresa. Para vocês. Então, hoje está fazendo muito sentido porque a gente trabalha com sócio emocional, né? E aí a gente, da pandemia para cá, pensa que todo mundo teve algum problema financeiro. Então, quando a gente hoje olha para a forma que a gente fala para as escolas, somos sucesso do cliente, que a gente quer te entregar a melhor experiência. O cara financeiro pega o telefone, eu te mando um e-mail super frio, te cobrando, sem querer atender a tua situação, o cara tu fica puto. E aí sabe quem sofre? O teu CSM. Porque ele vai mandar mensagem pro CSM e falar, isso aí. Que esse caralho, esse você tá aqui mandando aqui, participa do meu evento, amplia comigo o seu contrato, né? Que a gente fala, faz um upsell aí do seu contrato, mas você tá lá mandando um e-mail pra mim dizendo que vai me negativar. Esse sem vergonha aqui tá me ligando. Que isso? Aí o que aconteceu? A gente casou. Aí o time financeiro, como eu olhei, né, o time de cobrança lá na FEComércio, eu fui head de cobrança lá na FEComércio, e eu já sou uma pessoa que olha também muito para essa parte financeira, mas surgiu essa oportunidade desse time financeiro vir, já tinha uma pessoa lá que fazia um trabalho. Deixa claro, é só cobrança, é financeiro, mas é só cobrança. Contas a receber e cobrança. Eles emitem o boleto e aí se o cliente fazem as baixas, cliente final de implante, eles cobram também. Ele veio para baixo da minha estrutura. Por que funciona? Cara, esse time aqui agora, ele é voltado total na experiência do cliente. A forma como eles mandam e-mail, a forma como eles ligam para o cliente, é sempre um lugar mostrando uma proatividade de ajudar. Não cobrando o cliente. Tipo, tô te ligando pra você não pagar juros. Exatamente. Tô te ligando para entender o que aconteceu. Porque você é um cliente que sempre pagou certinho. Como é que eu posso te ajudar? E nos próximos... Exatamente. Assim, e o time financeiro hoje, assim, é muito legal porque ouvir esse feedback deles, eles falam que eles viraram a chave deles. Então, assim, tem gente que não é essa pessoa que vai ser o cara lá, o CSM. Precisa ser uma pessoa mais extrovertida, tá com cliente. Mas isso não quer dizer que você não possa aprender. Quer dizer que não seja treinado. Você não pode treinar pessoas do seu time que hoje não são pessoas extrovertidas, que são mais introvertidas, para que
elas minimamente saibam que o cliente ele precisa ser o centro ali da negociação. Não, e olha que loucura, né? Porque você pega um time que tava fazendo um trabalho, em teoria o trabalho deles correto, não é um pessoal mal intencionado, muito pelo contrário, e aí na hora de falar com o cliente, ele tava criando uma relação super ruim com o cliente, mas não porque ele queria fazer isso, é porque ele não sabia que nem existia outra forma. Exatamente. Então quando pega alguém com conhecimento que fala, não cara, não dá, não posso mais olhar pro cliente, não, depois que cobrança é outro mundo, não, é o mesmo cliente sendo cobrado. Exatamente. É o mesmo tudo, então é maluco pensar isso e que legal que vocês... E faz sentido, assim, pelo que você está contando. Faz total sentido estruturar como é que esse cara fala. E aí eles falam realmente, eles tiveram uma mudança completa na cabeça deles. Assim, o time veio para o meu escopo ano passado, em setembro. E aí o que a gente fez que foi legal? Cada consultor, eu já tenho 4 pessoas nessa estrutura financeira. Então, cada CSM meu, ele tá com algum consultor desse de cobrança. Por quê? Porque a gente está o tempo todo em negociação. Cada CXM está vinculado a um cara de cobrança. Então você tem mais CXMs do que cobrança. Eu tenho. Tá. Hoje é muito maior. Então, se eu sou cobrança, eu vou ter 4 CXM junto comigo, por exemplo. Provavelmente. Tá. Provavelmente isso aí. Então, e é isso, eu não cobro ninguém de fora disso. Eu não cobro ninguém de fora disso. Por quê? Porque quando eu tiver que cobrar alguém... Porque assim, o cobrar normal ali, né? O cara atrasou o boleto, você vai fazer. Agora, a gente tem uma régua de cobrança bem definida. Quando eu vou executar uma parte da régua de cobrança que pode abalar minha relação aqui... Eu falo com o cara antes. Eu falo com ele antes. E aí a gente fala que é o bad cop, good cop, né? Fala ali com o consultor de relacionamento, ele vai fazer o good cop. Como é que eu posso? Cara, isso ajuda muito a gente, porque a gente consegue, na realidade, né, trazer para o cliente, como a gente está sempre do lado dele, e às vezes a gente consegue oportunidades de negócios muito melhores. Porque eu vou embutir ali uma cobrança que eu vou deixar de fazer para ele dentro de uma negociação, um tempo maior de contrato, uma ampliação, quem sabe. E aí, esse time que deixou de ser assim, né? O time, cara, tá vendo? O pessoal de cobrança negativou e não me avisou. Negativou o cliente vai cancelar agora porque tá super chateado. Não existe mais isso no nosso time. Existe uma reunião entre eles batem as escolas, criam estratégia, a partir dessas estratégias a gente começa a atuar juntos em cima desse cliente. Então, eu tenho reunião semanal. Agora não tanto com os CSMs, com os coordenadores supervisores para bater isso, e com o time de cobrança, né? Como eu nem chamo de time de cobrança, chamo de time financeiro, né? É porque eles se sentem assim agora, é muito legal, muda o mindset, e eles se sentem assim com eles para quais são as ações que vocês estão fazendo? Já bateu com o consultor? Já viu com ele? Como é que tá essa escola? E assim, tem organizado. Então por isso que eu te falei, vai depender da realidade. Na minha realidade, dentro da nossa empresa, assim, foi uma mudança. Mas eu acho que em todas as outras empresas tem que ter, não dá para falar de customer centric, né? O cliente no centro. Eu gosto muito de... O inglês né? Tá nativo hoje aqui, mas eu gosto de trazer para pessoas assim. O cliente no centro da empresa também passa por isso. Eu acho que todas as empresas tinham que ter um treinamento exatamente para quem tem contato, né? Esses touch points ali, todos eles tinham que ter algum tipo de treinamento para entender qual é a filosofia que a empresa quer seguir. Legal. E você tem algum resultado que você pode contar? Eu sei que eu acho que tem muito resultado que você nem percebe. Não é que nem percebe, você percebe, mas não consegue mensurar, né? Pô, eu tô conseguindo vender mais. Você tá fazendo um monte de coisa, um monte de mudança, então às vezes você não consegue medir que é exatamente por causa disso. Mas agora eu vendo mais, faço mais upsell por conta disso. Mas quais são os resultados que você consegue dizer? Que quando esse time mudou, o que aconteceu? Eu vou falar, assim, eu gosto de brincar, né? Porque a gente também precisa de líderes que nos motivem, mas que também que puxem a gente pra cima. Porque a gente fala o tempo todo de motivação, automotivação. Tem que ter. Não adianta também, porque você não vai ter alguém o tempo todo ali tchau. Às vezes a motivação vem de uma cutucada, né? A gente estava numa reunião de diretoria com o nosso CEO, e aí ele trouxe essa informação. Porque a empresa XYZ, o resultado de retenção dela é 93%. Pós-pandemia foi muito difícil para todo mundo. O nosso resultado, e aquilo me inquietou. Que 93%? Concorrente, vou te entregar maior ano que vem. E a gente começou a fazer essas mudanças, a gente começou a estruturar. Obviamente a gente começou a estruturar e trazer pessoas que... Eu comecei a olhar, então eu criei um Key Account. Hoje eu tenho um Key Account, que olha lá na lei de Pareto, olha para os 20% das minhas escolas mais importantes. Regionalizei, então hoje eu tenho consultor. Antes todo mundo era do Rio de Janeiro. Hoje não, como eu tenho operação no Brasil inteiro, eu tenho 8 pessoas espalhadas fora que atendem aquele local, conseguem estar mais próximos do cliente. O que aconteceu? Se precisar visitar, o cara... tá ali. Se precisar, não. A gente tem estratégia de visita. Hoje eu tenho... Assim, vou trazer algumas coisas aqui. Health Score. A gente tem Health Score, né? Que é a saúde do cliente. Então, a partir do Health Score, a gente tem estudo de margem. Óbvio que não é assertivo, não é cravado, não é. Mas a gente consegue olhar qual cliente que pode trazer vai trazer um retorno maior pra gente, um menor, exatamente para saber qual o nível de serviço que eu vou entregar para eles. Quando eu comecei a segmentar isso, e aí ele me deu aquela catucada, não vou ficar aqui, vou entregar pro meu CEO um resultado menor do que ele me falou. O nosso resultado
resultado, assim, a gente ficou 5% acima naquele primeiro ano, né? Não foi um churn ainda negativo, mas a gente tinha uma meta de retenção, tô chutando aqui, de 92%, a gente bateu 97%. Pô, que já é... Que já é, né? Isso a gente tá falando de churn líquido, né? Churn aqui é a perda lá de clientes. Ou seja, você tinha 100 escolas, você tem 97 agora, nesse caso seu. Exato. E eu já sei que no ano seguinte já até... Que a gente conversou antes ali um pouquinho nos bastidores, e aí no ano seguinte é isso. Vocês conseguem fazer isso? Então agora vocês vão... A retenção é 99%. E meu time foi lá e bateu 102% de retenção, que a gente chama aqui de churn líquido, mas a gente olha para a receita, tá? Óbvio que a gente olha para o número de clientes também, claro. Mas assim, esse é o resultado que a gente trouxe. Mas assim, tudo isso não passa... Eu tenho um controle financeiro muito grande, a gente olha para todos os indicadores, Matheus, de lá, assim, a empresa, a gente teve que treinar. Acho que o principal foi treinar todos os nossos consultores para que todos eles conseguissem entender a importância de entender os indicadores e deixar de ser freestyle. Ser freestyle dá resultado? Dá, mas se você sabe o que você está fazendo... Cara. Se você sabe o que você está fazendo, e eu já vejo eles assim, eles têm... Não sei se não pode usar a palavra, mas vou usar tesão. Eles olham assim, minha ampliação. Cara, eu preciso ampliar. Meu reajuste não pode ser... Cara, eu não sabia o que era inflação, assim. Alguns sabiam, obviamente, mas... E tudo bem, eu mesmo lá atrás não sabia o que era uma inflação, o que é reajuste real. Então, assim, agora que eles sabem, a gente tem a meta de reajuste. A gente, para cada indicador, a gente tem uma meta. E eles, assim, correm atrás. E aí, óbvio, eu até botei no LinkedIn essa semana aqui, fazendo a propaganda, porque foi bem legal o retorno, eu não sabia. Eu também estabeleci, como eu consigo medir o que eu faço, eu também consegui estabelecer uma variável para esse time. E aí foi lá em cima. Aí juntou tudo. Aí juntou o tesão do cara, mais o dinheiro. Tudo. Assim, eu recebo meia-noite, tá eles assim, Gilson, tem uma visita amanhã na escola tal, o que eu preciso fazer para poder? Porque assim, não, o dinheiro ele te motiva. Mas não é tudo para as pessoas. Você falou um ponto legal, né? Eu vejo muita gente que, sei lá, monta um time de venda, pega um time de venda experiente, pega uma meta agressiva, coloca um bônus agressivo naquela meta e a coisa não anda. Eles não treinaram essa galera para ver número, para ver o estado, onde que eu meço o que é esse. É muito difícil você trabalhar. Óbvio, você vai que nem você falou, né? Eu tinha vontade, eu ia ligar para cliente, eu ia fazer, mas não era estruturado. Então eu ia fazendo freestyle. Você vai fazendo, você faz bem, você vai conseguir converter, mas quanto? Eu preciso de mais um pouco? Porque se a gente não tem comparação, você olha para você e fala assim, tô indo bem. E daí, de repente, alguém te testa de alguma coisa e você dá um passo à frente. Eu já usei esse exemplo aqui, mas tem muita história de jogador de basquete ou lutador de boxe, que é aquela coisa. Eu acordava às 5 da manhã, aí o fulaninho tal que apareceu, era ele melhor de todo mundo, eu dominava, era o cara. De repente, apareceu um moleque de 18 anos que começou a acordar às 4 da manhã e ganhar de mim. Aí eu vou acordar às 3. Então o cara jurava, né, na cabeça dele que ele, acordou às 5 da manhã, eu tô bem pra caramba, ele não tinha parâmetro. Quando aparece um parâmetro pra ele poder comparar, pra ele poder fazer, ele vai dar mais. A gente consegue dar um sempre a mais. Só que a gente não sabe, se não medir, né, se não tiver... Então é muito legal que você trouxe esse ponto, assim, acho que é muito bom. E agora que a área tá bem mais desenvolvida, né, bem mais estruturada ali, qual que é o desafio? Qual que é o próximo passo? Eu acho que eu sempre falo que eu acho que dentro de uma empresa a gente olha para indicador. Acho que eu já falei que o ponto eu olho para indicador. A gente olha para o cliente, a gente olha... Eu acho que mas o mais importante é olhar para pessoas. Porque eu acho que esse ano, dentro... Assim, eu converso muito, eu tenho muito amigo, muito parceiro de trabalho que está dentro dessa área que está crescendo, a nossa área de CS, CX, e é olhar para a gente. Tomar cuidado com as pessoas. Porque como a área está crescendo muito, a gente tem cobrado muito as pessoas com resultados muito grandes. E principalmente porque a gente está num momento, não só Brasil, mas acho que de mundo, a gente está com uma guerra no mundo. Por mais que a gente não pareça, acho que quando a gente olha para a nossa economia mundial, é a época da eficiência, sabe? Eficiência financeira. Então, todas as empresas estão olhando para margem, estão olhando para lucratividade, EBITDA, que seja. E aí isso às vezes pesa em cima de gente, visto que a gente tem alguns layoffs aí acontecendo. E, cara, isso acontece, a gente sabe, quem é do mercado sabe que isso vai acontecer. Então acho que o meu maior desafio hoje é como manter esse time. O meu turnover não é alto hoje, né? A minha saída de pessoas não é alta, mas é como a gente mantém essas pessoas. Porque a gente treina, isso é uma coisa contínua. A gente mostrou para eles o que são indicadores e onde eles podem chegar. Mas como é que essas pessoas estão se sentindo? Será que elas estão felizes de estarem na empresa? Porque assim, o cliente é super importante, né? Eu falo que a pessoa fala assim, você acha que o cliente tem sempre razão? Não, o cliente é a razão. Ele pode não ter razão, mas ele é a razão. Sim.
Ponto. Eu ouvi isso, eu acho que alguma palestra que eu vi, isso fica na minha cabeça. Só que para ele estar feliz, eu preciso que essas pessoas aqui embaixo estejam felizes. Parece que assim, é brincadeira, mas tudo que eu converso com outras pessoas é isso. Como é que eu mantenho nessa correria de dia a dia, que o CSM tá ali tendo que renovar, ampliar, como é que eu cuido dessas pessoas nesse momento que a gente está passando agora? Eu acho que o meu maior desafio é esse. E criar sinergia entre a empresa, né? Fazer com que a empresa entenda, eu acho que onde eu trabalho já acontece muito isso, porque a gente tem muitas discussões entre áreas, mas assim, olhar tanto para ter esse olhar de gente e entender que o cliente é o centro da discussão. A gente pode pensar em margem? Pode, mas a curto prazo, se a gente mexe muito no cliente recebe, no que deixa esse cliente feliz, cara, lá na frente a gente vai sofrer esse impacto. E ele pode ser muito maior do que a gente pensa, visto várias startups, empresas que estão quebrando aí. Sim. Então, acho que para mim hoje, qual é o meu maior desafio? Cuidar de gente, é uma coisa que eu já faço hoje, eu sou apaixonado por pessoas. Brinco lá na empresa que eu sou o malvado favorito, que é exatamente é duro, isso. É briga, é crítico, mas tá ali para porque muito. Sou duro, sou crítico, eu sei disso. Eu, assim, faço muito trabalho para melhorar, às vezes até um pouquinho. O jeito mas como sempre, exatamente, mas é sempre pensando no melhor das pessoas que estão comigo. No bem-estar delas, em como é que elas estão, me preocupo com todo mundo. E é genuíno, tá? Assim, sim. Tem pessoas hoje que até a gente que fala há anos, ligo para saber como é que tá tudo bem, como é que tá a vida da pessoa. Mas nesse lugar eu também sou duro. Então é continuar cuidando dessas pessoas, para que elas continuem comigo, que elas entreguem o melhor para o cliente e cada vez mais melhorar a cultura do cliente no centro da empresa. O que a gente faz hoje? Tá melhorando a vida do cliente? Tá resolvendo o problema do cliente? Né? Nem sempre é melhorar, nem sempre o cliente quer uma boa experiência. O cliente é que resolve o problema dele. Se não resolver o problema e ter uma experiência muito boa, não adianta de nada. Eu mandei com flores e bombons um negócio falando, não vou conseguir resolver esse problema. Não adianta nada. Exato. Cara, é um problema... Sim. Na minha cabeça é loucura de hoje em dia isso. Né? Quando eu olho para nossa área também, criticando um pouco. Todo mundo quer experiência, todo mundo... Mas tá resolvendo o problema dele? Gilson, tu nem sabe qual é o problema do teu cliente. Tem 5... Conversei contigo, não conheço teu produto, faço muito bench. Cara, vi 5 problemas aqui diferentes, tu tá preocupado se na hora que ele clica lá, redireciona ele para uma outra, ou ele muda a tela. Cara, qual é o problema dele? Resolve isso. Depois tu preocupa como você vai fazer com que ele chegue lá, entendeu? Tenha menos atrito. Isso, então, e eu me preocupo muito com isso hoje também dentro da empresa, para poder que a gente consiga olhar para o cliente como realmente o centro ali, né, do nosso negócio. Legal. Cara, eu trabalhei na Danone, foi o meu primeiro trabalho que eu tive, formal, né? Eu já tinha trabalhado antes na Austrália que eu catei tomate, enfim, fiz várias coisas lá. Mas na Danone, o que eu peguei, né? Eu sei que quando eu entrei na empresa, ela tinha vindo de uma época de muito... de déficit, ela estava indo mal, dando prejuízo e tal. E aí quando eu entrei, já tinha um presidente lá que veio para fazer essa virada. Então era um cara que olhava para número, focado em grana, resultado, foi brigar com os na época era com o Carrefour, com o Walmart, os key accounts que dava prejuízo em todo mundo, então falou, cara, vou pegar um de cada vez para ir brigando com eles, né? Então vou pegar o que mais dá prejuízo e vou brigar só com ele, porque também se eu perco o volume desse cara, me ferro. Sim. Então é uma briga, mas eu vou peitar um de cada vez. Claro. E aí fez e não sei o que, loucura. E aí chega uma hora na empresa que eles mudaram o presidente. E não que esse cara não estava entregando resultado, muito pelo contrário, o presidente que estava na minha época lá foi para a África do Sul, se eu não me engano, uma operação também deficitária. Sim. Mas eles falam o seguinte, cara, se eu deixar esse cara muito tempo aqui é um problema. Porque a galera aguenta esse ritmo puxado de cobrança de número um tempo. Eu não posso deixar isso para sempre. Como é que você vê isso? Você acha que é assim mesmo? Que tem hora que você tem que apertar, mas também tem hora que você vai ter que dar uma calma, segura, ou não? Ou dá para ter um ritmo de cobrança, de resultado meio que sempre... Depende muito do momento da empresa, né, Matheus? Acho que é isso. Você falou exatamente o momento da empresa. Qual é o momento que a tua empresa está vivendo, né? E eu acho que você também tem que pensar nisso quanto você quer. Sempre estar conversando. Acho que quem tem a oportunidade de estar perto dos C-levels, perto da diretoria, de conversando qual o objetivo da tua empresa. Então, assim, é muito legal porque a minha empresa hoje me dá muito essa oportunidade de estar olhando para BP, Business Plan, eu sempre estou nessas discussões. Então, assim, porque se eu tenho hoje, eu preciso crescer muito, eu preciso reter muito, eu vou precisar apertar. Mas vai chegar um momento que essa curva ela vai descer ou ela vai continuar assim? Porque aí você tem que saber que eu vou precisar de pessoas para aquele momento. As pessoas não aguentam essa pressão o tempo todo. Agora, o que a gente tem que fazer é exatamente não aguentam quanto. É entender até onde elas vão. Porque as pessoas às vezes acham que elas não conseguem ir. E aí, o legal é quando elas veem o resultado. Sabe? O que eu tento fazer hoje? Uma ação básica agora que a gente está fazendo.
A gente sabe que esse momento agora pra gente lá, o nosso ciclo é um ciclo diferente, é um ciclo mais pesado agora, esses 3 próximos meses, já tá, então consultor viajando. A gente criou um kitzinho saúde pra ele. E como consultor viagem, então a gente criou um kit que, sabe, custou R$35. Já falando aqui, depois eles vão saber o preço aí, que custou, mas... Cara, que é um kit muito legal. Lembra que eu te falei que nem tudo é o dinheiro que move eles? Sim. Que a gente tá mandando um kit pra eles, preocupação com a pessoa, mostrando que a gente tá preocupado com eles. Cara, eles recebem aquilo, sabe? Eles postam, eles colocam, a sua empresa faz isso. Que realmente a gente pensa nesses funcionários, a gente pensa no que tá ali, desenvolvimento. E conversa, e às vezes para essa pessoa. Pessoas certas nos lugares certos. Tem pessoas que não vão aguentar essa pressão. E você tem que estar ok com isso, sabe? Eu falo muito isso lá no time. Calma, não é porque a pessoa não aguentou a pressão agora que ela não serve mais pra gente. Será que não tem alguma outra área que a gente possa colocar? E tem gente no meu próprio time que achava que, não, eu não quero essa pressão. E eu pressionei hoje. E agora o cara tá com... Cara, a mulher voa. Tá, tem um cara também que voa. Eles voam, sabe? E eles gostam. E eles se veem nesse lugar. Então é o que eu falei, cuida de pessoas. Você tem que saber. Eu gosto muito de... Eu sempre vou entrar na parte técnica. Eu sou um cara que eu gosto muito de DISC. Tem várias formas de perfil comportamental. Eu já sou contra o DISC. Eu gosto mais de DISC. Mas é porque eu acho que eu sou muito prático. E o DISC me ajuda. O DISC te dá ali mais fácil. O problema é que você pode enganar o DISC, né? Não, claro. Existem os perfis... Há perfis adaptáveis, que é o que a gente chama, né? Às vezes é uma pessoa que ela é muito de números, mas ela não quer dizer que ela é, sei lá, um S. Que ela é um estável, que ela... Mas que seja, assim, eu gosto para aquele momento, que é o que eu preciso. E, assim, eu não uso isso sempre. Mas eu uso para casar com a vida da pessoa, porque a gente acaba se conectando com aquelas pessoas que estão embaixo da gente, sabe? Eu falo isso muito com os coordenadores, às vezes, que eu trago. O principal desafio que a gente vai ter aqui, o último coordenador que eu contratei, a gente ficou muito na dúvida. Cara, é um dos melhores que eu já vi em CS, CX, de verdade. Eu falo isso pra ele. Você é muito melhor do que eu nessa área. Mas a minha preocupação... E ele é paulista. A minha preocupação que a gente teve com ele, quando a gente... Foi, será que ele vai conseguir? A gente não conseguiu sentir nele. Será que ele vai conseguir se conectar com esses consultores que estão aqui? Porque o nosso time lá é uma pessoa que eles precisam de conexão. Se não tiver conexão, a coisa fica muito... Um cara meio friozão, meio distante, não funciona. Não esquece, não funciona. E aí, apostamos. Assim, ele mesmo fala que teve os 6 primeiros meses dele, foi muito difícil. A gente começou a fazer. Eu trouxe ele para o Rio de Janeiro, onde o nosso time começou a se conectar. Hoje roda bem, mas você vê a forma como ele entrou. Era um cara mais sério, a gente até brinca com ele lá. Ele uma vez meteu assim, a gente acabou um evento. Ele entrou, uma semana depois ele já foi para um evento com a gente em Recife. Tá, já viu a bagunça toda? Não, ao contrário. Todo serião lá na dele. Não, eu digo, ele já viu a bagunça toda? Já viu assim, né? Os times... Não, aí quando acabou o evento, ele me liga e fala, precisamos fazer um pós-mortem do evento. O que, Renan? Tipo, cara, que porcaria é essa de pós-mortem? E meu chefe, ele tá aqui em São Paulo, nosso diretor, ele tá aqui em São Paulo, Leonardo. Mas ele é carioca, ele nem é carioca, mas ele é do Rio de Janeiro, morou a vida inteira lá. E não, pós-mortem é uma reunião para depois do evento, pra gente poder alinhar tudo que deu certo, tudo que deu errado. Decantar as informações. Exatamente. Cara, eu falei isso pro meu chefe chorou de rir. Um dia lá no Rio de Janeiro, ele lá, né, sentado na cadeira, e parece que é brincadeira, mas são brincadeiras que ajudam a pessoa a entender. Eu não preciso virar pro cara e falar, cara, irmão, para de falar pós-morte, cara, quer se mostrar? Sabe? Eu sei que palavra era essa. Aí meu chefe vai assim, no meio todo, a gente fez uma reunião só com as lideranças, e meu chefe, e aí, Renan, onde é que vai ser o pós-mortem do evento? E aí todo mundo chorou de rir, ele, assim, a gente quebrou isso. E aí hoje ele tem muita conexão com o time. Resumindo aqui, eu acho que é isso. A pressão vai ser grande. Não adianta... Não vamos mentir que nos próximos 2, 3 anos há pressão dentro dos times de CS. Agora, quem tem que estar super alinhado com as expectativas é a liderança. Ele tem que alinhar as expectativas para baixo, para cima. Falar para cima, cara, se apertar mais do que a gente está apertando aqui, o risco de eu perder um consultor, o tempo que eu vou ter que treinar outro, contratar, você já sabe disso melhor do que eu. Sim, conversa com várias pessoas. Vocês vão perder muito mais do que a gente às vezes dá uma segurada em resultados. E assim, como a gente traz resultados muito bons e a empresa vê que a gente é comprometido, então a gente consegue fazer esses balanços aí, às vezes, de... Eles te dão esse aval. Falam, não, tá bom, você tá falando, eu confio em você, eu sei que você tá entregando. Exatamente. Tá. Agora, eu queria voltar um pouco, né? É legal das pessoas verem uma operação toda estruturada, bonita, com todo esse, número animal, top, assim. Sonho de vida. Mas deve ter muita gente que tá num outro momento anterior. Sim. Então, assim, como é que era o Gilson e a Anguera ali? Naquela época de pegar uma empresa não falida, mas em déficit e fazer a virada. Foi totalmente no instinto, como é que foi? Foi as duas coisas, né? Eu acho que é isso. Veia comercial, eu sempre tive uma veia mais comercial, mas a gente não tinha ferramenta
A gente não tinha estrutura, a gente não tinha Nada. pessoas Era boas você. que trabalhavam com a gente. Não era eu não, ao contrário. Eram as pessoas que trabalhavam com a gente ali e a gente... Eu gosto muito de me aproximar da pessoa para criar confiança, né? A gente fala do famoso rapport, V0. Junto criar confiança, a gente extrapola aquele negócio só do salário. Porque assim, eu tinha uma pessoa de secretaria que ela era coordenadora. Como é que eu faço com que essa pessoa se engaje no que a gente vai propor? Porque a gente vai propor mudança. E a mudança não é legal, principalmente quem chega, né? Tá chegando esse pessoal de fora, tá dizendo que eu não trago resultado. Não sabe nem o que acontece aqui. Exatamente. Cara, aí tu se coloca no lugar. Sentei na secretaria, atendi aluno, mostrei que eu estava perto, viajava com eles, mas assim, não tinha estrutura de nada. Só que nesse lugar, na época lá, a Luísa, ela era uma pessoa já muito tecnológica. Só que ela era também uma pessoa que ela mesma fala que ela não tem esse viés tanto de gente. Ela, super inteligente, 20 processos, trabalhou na Thyssen. Então, assim, a gente conseguia casar isso muito bem. Então, ela ajudava muito em trazer recurso tecnológico, que eu não era tão bom na época. Eu sempre fui muito fazedor ali, né? Até ali na Anhanguera, botava a mão e fazia acontecer, e ela começou a trazer os recursos. Recursos que a gente não podia ser, eu podia trazer não sei se pode falar aqui, pode ferramentas, falar. sei lá, sem data da vida, né? Uma ferramenta cara. Cara, trouxe uma ferramenta para monitorar e ver quantas ligações a gente estava perdendo. Perda de ligação é perda de dinheiro. Aí eu entrava, aí eu era legal, aí eu pegava Excel, estruturava, via quem era que estava lá ligando mais, aí, cara, convenci ela a trazer um estagiário para só fazer ligação, para ver se dá resultado. Testa pouquinho. A gente começou a testar aos pouquinhos. Né? Vou testar pouquinho, não vou testar. Vou mudar tudo agora, a estrutura. Eu preciso que esse secretário faça a ligação, mas atenda aluno. Então, assim, eu tive muita dificuldade. Não foi fácil, né? A gente trabalhou lá 3 anos juntos para conseguir. Acho que, assim... E mesmo assim, a gente não chegou nem em metade do resultado que a gente queria. Mas eu acho que a virada de chave que a gente teve foi exatamente fazer com que as pessoas entendessem que o novo, ele também é importante. Mas que não deixar de perder a essência delas do que elas fazem. Você, quando saiu de lá... A relação que você tinha com as pessoas foi completamente diferente. Confiança e tudo. O time que você entrou já... Quando eu entrei, eu tinha muita dificuldade. Eu entrei uma vez no polo e peguei eles falando mal de mim, assim, sabe? Eu entrei, era a porta. Eu não falei nada, porque quantas vezes eu já falei mal de chefe, gente? Assim, sabe? A gente tem que parar. A gente também que é liderança hoje, a gente está líder, né? Porque eu falo, pode ser que amanhã eu vire especialista. Inclusive, eu acho que eu seria muito melhor especialista hoje do que um líder, apesar de me achar um bom líder. Mas a gente tem que parar com isso. É uma mudança para aquelas pessoas. Elas não têm o mesmo, às vezes não têm a mesma base de conhecimento que você teve, que você conseguiu chegar. E aí, ali era muito difícil, sabe? Conseguir lidar com as pessoas. E eu, como sou uma pessoa, às vezes, também um pouco mais impulsiva, eu tive que me controlar muito. Assim, para poder entender algumas coisas, algumas mudanças que eu ia precisar fazer e que nem sempre elas iam rejeitar. Mas assim, eu te falo que já lá, eu saí em 2019. Início de 2019 já era tudo diferente, sabe? Já tava confiança total. Tudo, porque assim, eu sempre penso no bem-estar. Eu vou pensar, Cara, mas eu vou... Todo mundo já tinha alguma meta, já tinha alguma bonificação. Cara, bonificar é sempre bom, mas já tinha feito algum evento legal. A gente não tinha dinheiro para fazer churrasco fora. A gente ia lá para trás do polo, fazia um churrasco com eles, conectava, entendia qual era o momento de vida deles, brigava com eles para estudar, dava livro. Então eu criava uma relação. Nem sempre uma relação tão próxima, mas eu criava alguma relação que a pessoa via que ela estava ganhando ali também. Então, assim, se você conquista as pessoas, você faz qualquer outra coisa. Você constrói uma casa ou um castelo com o mesmo número de pessoas, se você consegue conquistar a relação delas. Então, assim, a Anhanguera, a gente teve essa virada de chave, mas, sendo bem sincero, a Luísa, que era a nossa chefe, né, que era presidente lá do grupo, cara, a mentalidade dela de tecnologia, de também trazer ajudou uma empresa de marketing, ela aprendeu o que fazer, começou a fazer, ajudou muito, sabe? Acelerou muito o processo. E hoje ela tá lá, a gente troca muito, sou muito parceiro dela, a gente conversa. Ela tem mais unidades. Agora ela tem mais unidades, ela abriu algumas outras unidades, tem alguns outros negócios, e a gente conversa muito. Legal. Você sabe que é essa questão de ter uma maturidade de quando o cara entrei na sala, a pessoa falou de mal de mim, nossa, eu vou ficar puto, vou chegar pra Luísa e falar que absurdo, essas pessoas estão aqui, vão demitir todo mundo, não valem nada. Cara, isso é uma bobagem tão grande, porque é o que você falou, né? Primeiro, eu já fiz isso, então, eu não sou do mal, eu sou ser humano, sou falho, né? Já fiz isso. Segundo, tem muito menos a ver com você e muito mais a ver com as pessoas. A gente tem um erro de achar que o mundo gira em torno da gente. Então vamos supor, cheguei aqui, todo dia eu chego, o Gilson me dá bom dia. Aí um dia ele não me deu bom dia. Nossa, esse Gilson é mal educado mesmo, né? Nem me deu bom dia. Cara, o Gilson tem filho, mulher, sogra, problema em casa. Tem 500 coisas que são mais importantes do que eu no dia dele. A chance de ser eu e não ser ele
É quase zero, mas a gente leva, não, é comigo que ele é assim, você viu? E as pessoas vão... Aí, uma besteira dessa vai gerando um relacionamento menos próximo e as pessoas vão se afastando. E ao passo que alguém chega e faz diferente, sei lá, mal conhece a pessoa, já dá um puta de um abraço. Já aconteceu isso com você? Alguém que chegou... Você fala, caramba, você meio que se abre pra aquela pessoa. Então, a gente tem que ser inteligente emocionalmente pra falar, cara, eu não vou agir que nem o impulso que eu tenho e com a maré, eu vou agir exatamente o contrário. Falou mal de mim, no dia seguinte eu vou trazer um presentinho pra aquela pessoa. Mas é pouca gente que tem isso, né? Eu não sei o que você, de experiência assim, mas... Não, pouca gente tem isso. Acho que tem pouca gente que tem isso verdadeiro. Tá. Tem muita gente que esconde porque, né, precisa fazer Sim. aquela falsa máscara de que é uma boa pessoa. Sendo bem sincero, a gente sabe que isso acontece. É o que eu te falei, eu sou muito impulsivo, mas dentro do trabalho. Acho que nesse lugar eu consigo ser um pouco mais tranquilo. Eu já até ouvi, às vezes, algumas pessoas assim, pessoas que às vezes gostam mais de vocês, você é bobo, porque tem tal pessoa que tá... Cara, se você soubesse... Cara, e aí uma vez eu falei, cara, aconteceu isso. Você sabe? Cara, tu não demitiu essa pessoa? Não é sobre mim, é sobre ela. Sabe, eu aprendi muito isso com... Ele é meu mentor, né? Tá. Eu sempre falei que o meu objetivo de vida era chegar nele, aí até que minha psicóloga uma vez falou assim, não tem que ser chegar nele, tem que ser passar ele. Porque nós somos pessoas, mas ele sempre falou assim, cara, é sobre você? Não, então esquece essa pessoa, tira lá da tua frente, tira esse problema da tua frente. É o Maurício Terra, né? O cara assim que eu admiro hoje, o cara é VP da Coca-Cola Tailândia. Ele era VP aqui da Fenza, Legal. Aqui em São Paulo. Hoje o cara tá lá na Tailândia, assim, te fala o tempo todo, foi um cara que me ensinou muito. E ele falou isso, Gilson, para de personificar o problema. Você perde tempo, você é um cara que vai muito pra frente, mas às vezes você dá uns desvios, porque ali tal pessoa falou não sei o que, você quer ir lá resolver aquele problema. E para de querer que todo mundo goste de você. Vai ter gente que não vai gostar de você. Impossível. Ele fala, ela não pode ser uma pedra no teu caminho. Sim. Ele era meio... um pouco mais... Se for pedra no teu caminho, chuta. Isso aí eu tomo cuidado com isso. Mas assim, para. Se ela não é uma pedra no caminho, se ela é uma pessoa que só tá ali falando, não vai desviar nada. Cara, hoje eu faço isso. Sabe, eu não tenho tempo. Eu tenho uma filha, eu tenho uma carreira, que é onde eu quero chegar hoje. Eu tenho uma filha, eu tenho, cara, meus amigos. Cara, e essas pessoas são que importam pra mim, sabe? E no meu trabalho, tem aquelas pessoas que a gente gosta. E não tem ninguém que eu desgoste. Mas tem pessoas hoje que não fazem diferença. Tanto, né? Mas o Gilson... fez aquela ação pro cliente que não deu certo, e realmente não deu certo, mas e aí, eu fiz. Eu não vou discutir com ela, deu certo, porque... Não, deixa. Então assim, eu acho que rola. Tem algumas pessoas que são genuínas, outras não. Mas eu acho que, pra mim, funciona muito, porque é exatamente isso que você fala. Eu tento, e aí quando me incomoda muito, sabe o que eu falo? Eu vou conversar com a pessoa exatamente assim, ô Matheus. Cara, você tinha um potinho comigo. Potinho sempre... Imagina um potinho cheio de bolinha. Ele sempre tá cheio. Cara, você esvaziou seu potinho inteiro, então eu tô vindo conversar com você. Vai ser uma oportunidade de eu falar tudo que eu tô achando disso que tá acontecendo, e aí eu vou encher o teu potinho de novo, beleza? Se dependendo do que tu me responder, teu potinho vai embora, mas a maior parte das vezes eu encho. Sim. Cara, dá certo. Não, eu falo também isso. Você tem uma relação com a pessoa que tá indo meio morna ali. Crescendo, dá um bom dia, agora bom dia, tudo bem, e vai crescendo devagarzinho. E às vezes dá uma merda, dá um problema, dá uma briga lá, sei lá, o que deu. A relação vai lá pra baixo. Só que se você sabe usar, se você tá afim de encarar situações difíceis, chama a pessoa do lado e fala assim, vamos conversar, vamos jogar na mesa aqui, ó. Puta, eu fiz isso errado, mas você fez isso aquilo. Né? E você conversa, você volta num patamar muito maior no relacionamento do que você tinha antes. Exatamente. O que você falou, acabou de falar que você muda completamente o jogo. Vou dar um exemplo rápido. Vai. Vai ter muita gente que eu brinco, né, que tem muito livro por aí te ensinando a ser líder hoje. Eu já li muitos, gosto de alguns, outros eu não concordo tanto. Só que todos eles falam, você tem que seguir uma linha para ser um líder, não sei o quê, tem que tomar cuidado com você. Cara, uma das maiores pessoas hoje que eu já vi uma mudança de mindset, assim, sabe, comigo, e a pessoa que, ó, voando, foi a pessoa que eu virei uma época, eu já não aguentava mais, eu falei, cara, tu é chata. Tipo, tá acontecendo isso de novo, porque tu é chata, eu já falei isso tipo 10 vezes. E tu tá sendo chata de novo. Você foi diretaço, falou pra ela. Falei, direto. Assim, Duro. Tá entendendo? Tu é chata. Mas por que você tá falando sobre isso de novo? Porque eu já te pedi pra você não fazer isso 3 vezes, você tá fazendo de novo. Então agora, todo mundo tá sofrendo consequências porque você é chata. A pessoa entendeu o que eu quis dizer. Tá falando sobre ela. Falando sobre aquilo. Eu sempre confiei depois. Você não atacou ela, você tava falando da ação dela. Exato. Eu sei que isso, algumas pessoas vão escutar, você podia falar isso de uma outra forma. Podia. Mas quantas pessoas falam de outra forma e não dá certo? É personalizar, né? A gente fala muito sobre liderança. Existem lá os 5 tipos de liderança, que são os maiores. Eu tenho muito isso de adaptar a minha liderança para as pessoas, sabe? Nesse lugar de gente, lugar de cobrança, sim, de número. mesmo. Aí para isso eu penso, e cara, funcionou.
Então, às vezes, o que falta é que as pessoas sejam mais claras umas com as outras. Principalmente os líderes, né? Principalmente a gente que é líder que tá aqui. E, claro, às vezes a gente fala, cara, eu não tenho o que fazer. Assim, você compra esse vai dar merda até o final do ano, cara, por isso que você compra esse barulho comigo, que você compra. E quando chegar lá a gente vê se a gente consegue te dar uma promoção, ou se a gente consegue colocar uma bonificação, se a gente não consegue fazer nada, mas a gente precisa mostrar agora esse trabalho pra lá na frente a gente ganhar. Quando tu a pessoa também toma a decisão. Você não fica prometendo coisa que não vai cumprir, né? Exato. Você promete depois, não, então mudou a diretoria, mudou não sei o quê, que acontece muita gente, aí a pessoa fica puta da vida. Nem sempre tu precisa falar também, eu falo muito Sim. isso. O outro cuidado que eu tenho é, cara, não tudo eu preciso dividir a responsabilidade. Tem coisas que eu vou decidir assim. Tem coisas que a gente precisa decidir. Uhum. Tem um livro que fala sobre isso. Você precisa compartilhar para todo mundo entender e dar opinião. Mas às vezes você vai precisar fazer o melhor para a empresa e não o melhor para todas as pessoas. Né? Porque nós, assim, principalmente quem está ali, né? Os C-Levels estão olhando para a empresa, resultado. Cara, você vai precisar tomar uma decisão diferente do que a maioria quer. E aí também mostrar o porquê você está tomando essa decisão num nível macro e não micro é importante. E se as pessoas não entendem, você vai ter que saber lidar com isso, porque às vezes as pessoas não... Ah, mas todo mundo aqui falou, tô dando um exemplo, que o melhor dia para viajar é quarta, e você quer que viaje sexta. Mas é porque quando eu olho o resultado da empresa, eu vejo que as passagens estão mais baratas na sexta e não na quarta. Então todo mundo vai viajar na sexta. Acabou. Tem que fazer, eu preciso economizar e passar, eu preciso entregar saving. Então não tenho o que fazer. Tô dando um exemplo, nem acontece lá, mas tô dando um exemplo. Sim. Mas acontece em outros lugares. Porque quando você também é muito legal, você explica tudo, e aí você toma uma decisão mais... O pessoal fica puto. Monocrática, fica puto. Acontece direto, puto. Por isso que eu brinco que eles me chamam de malvado favorito lá. O meu time me chama de malvado favorito. Mas é exatamente isso, cara. Porque às vezes eles sabem que tem a decisão que eu tomo ali mais... E acabou. Só pra gente concluir esse assunto, eu quero perguntar uma outra coisa da vida pessoal. Eu, quando era estagiário, às vezes a gente tinha umas briguinha besta, cara. Coisa que tá acontecendo no setor. Você viu fulano que aconteceu aquela fofoquinha toda? E eu olhava pro diretor, ele não tá nem aí. Falou assim, nossa, que absurdo, esse cara não tá olhando pro... Ele não tinha que estar aí mesmo, né? A gente não fica olhando no pequenininho. Mas vamos lá. Filho, você trabalha com educação, apesar de você não ser o cara da técnico, né? Do pedagógico, exato. Você tem uma filha? Tenho, uma filha de 2 anos, a Catarina. Perfeito. E você tem acesso a todo esse conteúdo. Isso tá muito mais, talvez não. Tenho certeza que você conhece muito mais de toda essa técnica do que eu, porque você vive isso, né? Claro. E aí, como é que isso te modela como pai? O que você... Não sei se daria de dica, mas conta aí um pouco do como que é. Ô, Matheus, pegou num lugar que me emociona, inclusive, muito, né? Porque isso, minha filha, ela veio na pandemia. Eu tive uma criação, meus pais hoje, seu Gilson lá e Dona Jane, são as pessoas, cara, que eu mais amo na minha vida, Dona Jane, então assim, né? E eles me criaram muito bem, mas a gente sabe que a gente precisa evoluir. A nossa criação não é a criação de antes, e principalmente na pandemia. Então eu falo que o Live hoje, o Laboratório de Inteligência de Vida, ele me moldou para ser o pai que eu sempre quis ser sem saber. Tá bom. Porque eu sempre... O sonho da minha vida é ser pai. A minha realização era ser pai. Não tem nada maior do que isso para mim. Então eu consegui. Só que o pai que eu queria ser, eu quero ser um pai legal, um pai bom, que meu filho não vai ser assim, assado. O Live me ensinou como fazer. E ele não me ensinou só com a técnica, ele me ensinou com a prática, porque dentro de casa a gente trabalha assim. Tá. Então assim, a minha filha, a primeira foto com a minha filha, quem for lá, meu Instagram é aberto, mas quem for lá, você vai ver que a primeira foto da minha filha é a minha filha com uma orelhinha lá do meu trabalho e eu com um mascote. Exatamente porque lá a gente vive isso. Então, o que eu hoje posso trazer de experiência, assim, principalmente para quem é pai, escutem os seus filhos. A melhor forma de você educar, seja a forma como você quer educar o seu filho. Tem gente que quer ser um pouco mais duro, tem gente que quer ser um pouco mais aberto com o filho, mas tem que escutar. O Caio, que é o nosso CEO lá, ele fala muito sobre isso, né? Por que hoje está acontecendo muitos casos de suicídio no Brasil? E aqui acho que o público é mais velho, eu posso falar. Muitos casos de suicídio no Brasil. E ele fala muito isso me toca muito pelo cuidado que eu quero ter com a minha filha. Por que isso chega no jovem? Porque o jovem, ele não quer tirar a vida dele, ele quer acabar com uma dor que ele está sentindo. E por que ele sente essa dor? Porque ele esgotou o recurso da fala. Ele não consegue mais falar. Então, ele expressa isso em alguma forma, de se cortar. Então, assim, se eu posso falar hoje, assim, foi até pesado um pouquinho, mas é porque cara, a gente não começa a escutar o nosso filho agora. Às vezes a nossa filha, minha filha tem 2 anos, a gente começou um pouquinho, acho que a sua também. Tem. Ela tá te falando alguma coisa, você acha que é alguma bobeira, você não escuta. Não quer dizer que você vai fazer, mas escuta. Mostra pra ela que você tá se importando. E conversa. A conversa, ela, por mais que a gente fale isso, eu mando e você obedece, a gente pode fazer isso, né? Mas a gente tem que mostrar que a gente está escutando.
Não é uma democracia. Você é o pai, ele é o filho. Mas escuta ele, entende qual é o momento que ele está vivendo. Ele não é você. Né? Ele é ele tem uma identidade, ele é uma criança, ela se forma ali a identidade. Ela não vai ser o Mateus, ela não vai tomar as decisões do Mateus. Só que você vai ser o maior influenciador, você é o maior influenciador do seu filho. Então influencie ele pro bem. E escute, explique, entenda. Assim, o livro me ensina muito isso, sabe? Tanto com meus filhos como com as pessoas que eu escuto. Cara, eu aprendi a ter, a gente chama de escutativa. A minha escutativa melhorou muito hoje, me melhorou como com o time por causa da sua filha? Com o time por causa do Liv. Tá. E o Liv com minha filha. Tá. Escutativa. Eu escuto tudo que minha filha fala. Faço tudo que ela quer? Não. Mas eu escuto tudo que ela fala. E assim, o resto aí tem muita coisa que é técnica mesmo, né? Então, assim, invista em educação socioemocional. Não tô falando pelo Liv, mas assim, qualquer educação socioemocional que você puder ter tempo, leia, invista o tempo nos seus filhos. Porque ele é o maior, a minha filha é o maior ativo que eu tenho hoje na minha vida. Assim, me dedico a ela, faço tudo que eu posso, o tempo que eu tenho, despender tempo. Você fica uma hora no telefone, mas acha que não pode ficar uma hora brincando com sua filha. Então, assim, despenda tempo pro seu filho, escute ele. Acho que é o maior conselho que eu tenho que dar e o livro me ensina muito isso. Não, legal. O bacana é que, assim, ó, no começo da sua carreira você já tinha a vontade, pelo que você contou, né? Pô, quero crescer, quero aprender e tudo. Sim. Você não sabia o como fazer. E hoje você chega na sua época de carreira e você fala assim, cara, do que ele era antes, não sei se ele tá no mundo perfeito, mas você já tá 95% lá em cima, pô, uma estrutura, já sabe como fazer, já conhece, já sabe, né, montar time, feedback, escutar, não escutar, a hora que decide, a hora que escuta o time, enfim, já tá bem estruturado. E aí você tinha a mesma vontade com o filho, e também você tinha uma impressão de como fazer, que é o que a gente tem, né? Pô, eu acho que eu vou fazer por aqui, vou aprendendo. E agora você está estruturando esse seu jeito de lidar com o filho. Estruturando, eu nunca pensei por esse lado. Eu estou estruturando a forma como eu lido e crio meus filhos. Né? E as pessoas, eu acho que esse é o ponto. As pessoas acham que, não, para o trabalho eu tenho que aprender a montar o time de CS. Olha como eu performo melhor com esse time. Mas com o filho não. Com o filho eu vou fazer do jeito que eu acho ali, que eu estou sentindo. Vai ser freestyle. Vai ser freestyle. E não dá. Eu mesmo, quando eu tenho um objetivo na minha vida com meus filhos, né? Eu não vou ter filho birrento. É isso, só isso. Depois tem uns outros, mas esse é o principal. E aí, por não querer ser assim, eu pegava uma criança de 2 anos, filha, a gente vai tomar banho. Ela não queria. Tá bom, eu pego e vou levar. E ela ia chorando, berrando. Vai, ela tem que fazer, ela não vai ter frescura. Uma burrice da minha parte. Daí minha esposa um dia chamou pra mim, que ela tem, a gente... Bom, tem umas coisas que eu concordo com ela, outras ela não concorda com, enfim. A gente vai ali, né, conversando pra ver o melhor caminho. Falou, Mateus, não adianta. Não adianta. Avisa ela antes, dá a previsão pra ela. Fala, ó, você vai brincar mais 2 vezes, depois a gente vai. E quando eu não conseguir, você fala assim, você vai comigo ou vai com a sua mãe? Isso, cara, é impressionante como isso funciona. Porque você tá... E isso com adulto funciona. Eu já vi alguém contando sobre esse viés pra fazer compra, né? Mas quando você fala pra ela essas 2 opções, ela fica pensando, bom, e aí, o que eu faço? Ela não tem opção de ir ou não ir. Eu tô perguntando, com quem você vai? E aí, quando você vai? Que horas? Não, quando você vai, eu já falo, ó, daqui a pouco você vai. Então eu já dou uma previsibilidade. Sim, claro. Daqui 2 brincadas você vai. E aí passou as 2 brincadas, filha, agora nós vamos. Você vai com a mamãe ou com o papai. Ou você vai com a Gleice, que é a secretária do meu sogro, ou com o meu sogro, enfim, depende de onde a gente tá. Eu vou com tal pessoa, vou com a minha mãe. Tá bom, então vamos. E aí a gente vai, e aí funciona, puxa, daí a minha esposa, você vai levar qual brinquedo pro banho? Porque a gente desce, assim, antes de chegar tem uns brinquedinhos dela ali, às vezes ela corre pra esquerda, corre pros brinquedos. Qual brinquedo você vai pegar pra ir pro banho? Esse aqui. Mas se você for forçar, agora você vai pra lá. Cara, não funciona. Não funciona. Cara, lá em casa é assim também. E eu aprendi isso, assim, minha esposa também me ajuda muito nisso, né? Óbvio que eu aprendo muito com o Liv, mas ela tem um vínculo maior com minha filha e ela entende mais. Então, às vezes, eu acho que só a técnica vai funcionar. Não, vou baixar aqui no nível do olho dela e vou falar e vai dar certo. Vou falar baixo. E vira as costas e sai andando. Aí vem ela, cara, vai e fala isso aqui pra ver se não funciona. Tá. Aí eu vou lá e falo. Aí volta minha filha. Eu falo, caraca, não é que deu certo? É igual, eu e minha esposa a gente é assim também. Sim. A gente combina em muita coisa e outras não. Mas eu acho isso bom. Eu acho que quando você te dá mais opções, né? Abre tua mente, dá mais opções. E a criança, quando ela é envolvida nessa discussão, ela começa a aprender, ela tá tomando uma decisão também, porque ela pode também não ir pro banho. Mas ela começa a aprender o que são tomar decisões a partir de escolhas que ela faz. Porque também se ela não for, vai ter algum tipo de escolha. Tem que ter alguma, seja ela boa ou ruim, mas vai ter que ter alguma reação ali, não vai tomar banho? Enfim, se ela não for, você vai pegar e ia colocar ela dentro do banho. Ela precisa tomar banho, né? O objetivo final é esse. Sim. Mas eu com a minha esposa, cara, a gente começou com muito parecido. É nesse lugar também de como, assim, eu acho que eu consigo ajudar ela um pouco nessa parte, algumas coisas que a gente conversa, né, de, cara, o que acontece aqui no livro, como seria, o porquê, e eu procuro muita ajuda, eu não tenho isso, fui na psicanalista semana passada e falei, minha filha foi mordida a 2ª vez, eu acho que é porque ela tá
com muita criança, porque ela faz aniversário na metade do ano, em junho. Sim. A minha faz em Pequena, julho. e eu queria colocar ela numa... Lá ela é mordida involuntariamente. Com as crianças maiores, ela vai apanhar voluntariamente, ela não vai saber o que está acontecendo. Explicar uma mordida de um bebê é fácil. Explicar uma criança de 3, 4 anos batendo nela porque é uma criança mais evoluída e a criança vai inventar alguma coisa, a gente, cara, assim, quando eu fiz com meus pais, a gente falou, cara, é verdade, eu nunca pensei nisso. Técnica. E aí quem me ensinou isso foi uma pedagoga, então a gente alia. Que é a nossa vivência com a técnica, entendeu? Tem. E o ponto que você falou também é importante. A discussão é importante. Cara, eu penso assim, eu pensei isso por quê? Por causa disso, por causa daquilo. E óbvio que tem hora que não vai, não tem uma saída, mas tem que ser conversado, tem que trazer. Óbvio que tem especialistas que dão umas linhas que eu sou totalmente contra, mas tem que ser crítico do ponto, né? Você tem que escutar. Tem sei lá, no começo, né? Tem livre demanda e tem rotina estruturada. E aí? Pô, deixa eu escutar os dois lados, ver o que faz sentido, né? Porque também, às vezes, o nosso instinto trai a gente. Aquela coisa, né? Porque a criança começou a chorar, você desespera pra pegar ela, porque o choro... Não, isso é o meu instinto falando, mas não posso, porque senão eu vou... Enfim, tem todo... Não é fácil. É mais fácil, talvez, tocar o time do que... Mas é legal, porque tu leva isso pra liderança, né? Total. Vamos pensar, eu vou pensar aqui na minha relação hoje com a minha liderança. Assim, eu tenho muita facilidade com meus líderes, porque eu me adapto muito, né? E como eu me adapto a eles acabam entendendo qual é o meu jeito de ser. E é isso, eu sou uma pessoa que questiona muito, inclusive meus líderes. E eles aceitam muito, porque eles conseguem entender que quando eu tô questionando... Não é pra ser chato, não é pra nada, porque isso aí... Porque eu quero o melhor pra ele, pra mim e pra as pessoas. Sim. E aí quando ele vira, mesmo depois... Assim, a gente cria uma relação tão legal de a gente, às vezes, sai com uma outra alternativa, né? Ele toma uma decisão, aí eu questiono. A gente sai com uma outra alternativa, ou sai com a minha alternativa, ou... sai com a alternativa dele, porque eu entendo que a alternativa dele é aquilo dali. Mas, cara, no final a gente discute... Exato. Mesmo que às vezes eu não concorde, eu faço porque a gente discutiu. Então, ele me ouviu, que é o que eu falo com o filho. Eu vou fazer, mas ele me ouviu, ele escutou, ele falou, só que... Meu chefe me chama de Gilson, cara, a gente vai precisar seguir assim. Beleza, Léo? Então a gente discute essas alternativas aqui. Te continuo dizendo que pode dar merda, mas bora fazer, eu vou tentar fazer o meu melhor pra gente poder chegar aqui. Cara, e ponto. É sobre isso, é sobre... De novo, também você receber essas discussões muito bem. Que é o filho. O filho às vezes vai falar, não quero, você tá errado, você tá aí. Cara, eu mando, né, mano? Mas beleza, por que papai tem que fazer? É muito legal, eu faço isso com ela. Ah, papai, você não sei o quê. Por quê, pai? Por que você é filha que papai é feio? Por que é feio? Por que papai é feio? Entendeu? Feio. Por que papai é feio? Nem ela sabe por quê. Papai é bem água. Papai é feio por isso? É porque ela queria que eu brincasse com ela. Sim. Ela não sabe usar as palavras. A Olivia, ela fala, medo. O que é medo do quê, filha? Não, é porque ela... Eu não sabia qual era o objetivo dela. Ela queria que eu brincasse com ela, não que eu bebesse água. Cara, às vezes eu não sei o objetivo do meu chefe. Eu posso achar que a gente tem que trazer receita, mas agora o objetivo dele não é trazer receita. Sei lá, o objetivo dele é reter pessoas. Então, por isso que ele tá tomando essa decisão. Sim. Acho que combina muito, sabe? Ajuda muito. Você aprende muito. Mas ser muito. pai É outro patamar. Eu prefiro sim, ser pai, obviamente, sim. mas eu me dou melhor, acho que estruturando e trabalhando com CS. Tem mais técnica ali. Exatamente. Gilson, cara, muito obrigado. O papo foi show de bola. Valeu mesmo. Obrigadão. Matheus, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouco. Pra caramba. Cara, eu acompanho vocês lá no Instagram, no YouTube também. Aproveitei também para ouvir todos os podcasts, cara, já me ajudou muito. Te agradecer aí, convidar as pessoas. Eu acho que o mais legal é o trabalho que vocês vêm fazendo para enriquecer essa nossa área hoje, que é uma área que está crescendo muito. Ainda não acho que não é tão valorizada como deveria ser, mas que é o core da empresa. As empresas precisam entender isso. Quando elas entenderem isso, que se elas falam de lucratividade, vão entender que elas vão lucrar. Então, eu queria convidar todas as pessoas, não só nesse nosso público de CX, mas a seguir lá, né, o Magos do CX no Instagram, a ver esse nosso capítulo aqui, essa nossa discussão. Coloquem lá as impressões de vocês e aproveitem, né? Porque eu acho que o mercado está crescendo e a gente vai ter oportunidade. E as pessoas boas, elas terão muito mais oportunidade ainda. E quem ainda não é bom, fica tranquilo que nosso trabalho é treinar. Boa, tá bom? Fechado, cara. Valeu. É isso. Muito bom.